Você é uma pessoa que pega o avião às vezes. Vocês pegam um avião às vezes? Caso é a primeira vez que você pega um, você entra todo empolgado pra ter a experiência de viajar de avião. Nossa, eu ia Depois de um colocar certo vídeo de... Queima, que caralho! Tá com pau! Queima! Que susto! Muito obrigada! Muito arigatou demais pelos 1, 2, 3, 4, 500 bits! Arigatou! Vídeo de tragédia né? Queima Kengarau e a tragédia acontecendo. Muito obrigado. Muito tempo você decide ir ao banheiro e de repente ouve os pilotos da cabine discutindo desesperadamente e pedindo para todos os tripulantes se sentarem. Ao olhar para fora você vê uma fumaça saindo de uma das turbinas do avião. Depois disso você percebe que ao seu redor simplesmente tudo se tornou um caos, com várias pessoas gritando e imaginando o seu triste fim. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg, sobre os incidentes ocorridos em aviões. Campanha dos pobres no chat. Não dê bits de sub. Ah, cara, é bonitinho, sabe? Bonitinho essa campanha de vocês. É fofinho, né? O pessoal sofre muito com AIDS, tadinho. Eu fico com mó dó. Que ódio. É algo bastante comum, porque quando o avião se prepara para pousar, todas as pessoas querem descer ao mesmo tempo, e isso acaba aglomerando o corredor do avião. Isso acaba sendo chato para principalmente as pessoas que precisam descer rápido, por conta de algum horário marcado ou algo assim. Então, geralmente, quem está em último só se dá mal. Um voo que aconteceu no país da Ucrânia teve que ser adiado depois que uma mulher conseguiu entrar no avião pelas portas de emergência, se escapando em uma das asas do avião. Obviamente que estaria uma camada mais elevada do iceberg se o avião estivesse... Muito obrigado, Clayton, por mais 500 bits. Arigatou demais. Troca o título da live. Eita, tá um título ruim. Peraí. Ah, é mesmo. Peraí. Vou botar icebergs. Muito obrigada. Cleitinho, muito obrigado. Quero sub, ganho 50 por mês. É, eu sei que tem gente que realmente não consegue dar. Tem gente que quer dar e não consegue, né, mano? Porque vocês acham que é fácil dar? Vocês acham que é fácil? Dar é duro, dar é duro. Dar é muito duro, cara. Para principalmente as pessoas que precisam descer rápido, por conta de algum horário marcado ou algo assim. Então, geralmente, quem está em último só se dá mal. Um voo que aconteceu no país da Ucrânia teve que ser adiado depois que uma mulher conseguiu entrar no avião pelas portas de emergência e se sentou em uma das asas do avião. Ué? Obviamente que estaria uma camada mais elevada do iceberg se o avião estivesse em voo. Mas enfim, né, eles estavam no chão ainda. Então alguns passageiros que estavam no avião conseguiram notificar os recepcionistas de que tinha uma mulher na asa do avião. Então eles forçaram a mulher a descer de lá, para então fechar a porta de emergência e dar início à viagem de fato. E em suas palavras, depois de questionada sobre o porquê de ter feito aquilo, ela disse que queria apenas ar fresco. Quando um voo de Madrid estava prestes a decolar, um ruído completamente irritante começou a deixar muitos passageiros desconfortáveis. Esse ruído durou cerca de 20 minutos. Aparentemente, esse ruído estava vindo da parte do fundo do avião. E de acordo com a companhia aérea em que ocorreu esse problema de ruído, a mesma esclareceu que no momento o barulho se tratava de algo normal e não havia nada para se preocupar. Mas o som era realmente bem esquisito, parecia alguém serrando algo ou usando algum maquinário de construção. Em um voo ocorrido em 2013, um judeu decidiu levar suas crenças para outro nível, e enquanto o avião estava sobrevoando para Israel, o homem decidiu se cobrir com um enorme saco. E o que se sabe sobre esse estranho comportamento é que, em tese, pela sua religião, ele não poderia sobrevoar sobre cemitérios. Então a ideia que ele teve é se fechar em um saco para sobrevoar sobre a região com cemitério. Após a chegada de uma aeronave ao aeroporto da Itália, começou o processo de retirar todas as bagagens dos passageiros. E até então tudo normal. Até que os funcionários que checavam as bagagens, ou pelo menos o local onde elas estavam armazenadas, conseguiram perceber que havia uma pessoa dentro do armazém de bagagens dormindo. Agora a pergunta de como essa pessoa entrou é algo totalmente misterioso. Depois de ser encontrado, ele foi levado até a delegacia, por ter feito essa atitude no mínimo quanto perigosa. Nesse caso, temos um jovem professor que queria pegar um voo para Siracusa, na Itália. Ao sentar no seu assento, uma senhora se sentou ao lado dele, e ao ver que ele estava fazendo contas de matemática, resolveu no mesmo instante se retirar do local.
principalmente para chamar uma aeromoça. Depois disso, a aeromoça foi contatada pela mulher, que conseguiu falar com o piloto da cabine, que chegou a rir até o assento do professor e dizer para ele sair do avião. E tudo isso porque a senhora tinha confundido um homem com um terrorista, por causa das notas que ele estava fazendo, ou simplesmente as contas, né? E é bem surreal, no final de tudo foi esclarecido e ninguém soltou bomba ou algo do tipo. Em um voo na Islândia, houve um grande tumulto devido a um homem de 46 anos chamado Gundimundur, que se encontrava bêbado. Ele, por conta disso, começou a gritar, insultar e cuspir nas pessoas. Com os passageiros totalmente de saco cheio daquele homem, eles decidiram amarrar ele com uma fita adesiva, até chegarem no destino. Foi tão irritante que até mesmo os próprios funcionários permitiram que o homem fosse amarrado. Quando o avião pousou, chamaram então a polícia por conta do seu comportamento, fazendo o homem... Muito obrigada mesmo por mais 5 subzinhos de presente, arigato. Muito obrigada. Cartão cromado. Cromado, sim, do Krameré, né? Responder a uma agressão e pagar multas. Nível 4 completo. Na Coreia do Sul foi retirada de um voo uma mulher que queria viajar com seus animais de estimação, entre aspas. Durante o seu transporte, alguns oficiais... Muito obrigada pelo sub de presente. Encontraram em sua bolsa uma garrafa de vinho Deu completamente cheia. Sendo assim, o transporte não seria permitido. Ou ele jogava a bebida fora, ou simplesmente ela tinha que tomar ali no local mesmo. Foi então que a mulher resolveu tomar o que tinha dentro da garrafa. Mas os oficiais logo estranharam quando perceberam que a mulher não engolia tudo líquido que ela colocava na boca. Foi então que pediram um balde para forçar a garota a cuspir o líquido que estava na sua boca. E para grande surpresa de todos os oficiais, o que tinha dentro daquela água eram vários girinos. Tipo, muitos mesmos. Depois essa água foi repassada para um recipiente, questionando a mulher do porquê dos girinos. Ela disse em suas palavras que eram apenas alguns animais de estimação dela. Que nojo, meu Deus! E que ela mesma queria levar ele junto na viagem. Mas a questão é, né? A vergonha de assumir que girinos eram seus animais de estimação era tanto, ao ponto de quase engolir eles. Tá suspeito, será que não né? seria mais fácil contar a verdade? Então, né? Steven Slater era um comissário de bordo. Girino? Trabalhou até 2000. Cara, sério, tipo, girino é o filhinho do sapo, sabe? Quando ele ainda não é um sapo. Tipo, ele parece um espermatozoidezinho, o sapo, quando ainda não tem perninha. E ele fica lá na beirinha da lagoa. É isso. 10 e eu digo trabalhou porque o mesmo pediu demissão da forma mais aleatória possível. Tudo isso aconteceu depois que Slater disse a uma mulher que ela precisava se sentar, porque o avião ainda não tinha desembarcado. A mulher simplesmente ignorou e continuou puxando suas coisas. Foi então que Steven resolveu se aproximar e dizer para ela várias vezes para se sentar. A mulher em si começou a utilizar palavras que insultavam ele, né? Sendo assim, ele resolveu ir até o megafone do avião para insultar a mulher também. Depois que embarcaram, seus companheiros de trabalho queriam deter o homem para prestar contas com a polícia pela questão da agressão. Eis que então ele teve a ideia de sair pela porta de emergência e pular no escorregador inflável que se encontra nessa saída. Depois disso, ele mesmo apresentou sua carta de demissão e nunca mais retornou para a área, vivendo uma vida tranquila em sua casa. Narcisa, você Kate é menina White ou você é um americano de eu já te 50 anos que, perguntei em isso, mas eu pleno voo de esqueci. avião para Los Angeles, o mesmo resolveu se despir sem motivo nenhum aparentemente. Depois de todo acontecido, a pergunta que pode ficar é: com qual propósito? E até hoje ninguém tem a ideia. Que como se não bastasse, Só ele pra começou a não andar pelo ficar de corredor. fora desse hype train imbrochável Sakura, qual o Insta de Débora? E por último, mas não menos importante, qual é a programação para as próximas horas? Sakura? Peraí, cara. Peraí, você mandou... Por onde foi que você mandou esse texto? Não apareceu na minha tela. Oh, cara, quem foi que mandou o texto? Eu tenho muita pergunta pra fazer. Pera. Primeiro, quem foi que mandou esse texto? Fui eu. Tá. Por onde você mandou, Cris? Porque eu preciso entender o que tá acontecendo, que não apareceu na tela. Mandei pelo QR Code. Ah, beleza. Tá, então por algum motivo a mensagem do Pix do QR Code não tá aparecendo aqui. Mas assim, muito obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo pelo seu Pix. Pix! Muito obrigada, Gravinha. Muito obrigada pelos
5 subs de presente, arigatou demais. Do avião, e os policiais que estavam dentro do avião decidiram trancar esse homem dentro do banheiro, enquanto eles pediam para os pilotos fazerem um pouso de emergência para retirar esse homem maluco do avião, que por sinal, mais tarde descobriram que ele sofria de distúrbios mentais. Em um voo que aconteceu na Espanha, foi adiado devido a um hacker que conseguiu enviar a todos os passageiros daquele avião várias mensagens de morte e imagens assustadoras, geralmente com um texto ilegível, e aquelas mensagens sempre começavam com wake up, e depois disso se convertiam em uma linguagem completamente desconhecida. Muitas pessoas se encontraram completamente confusas, até que descobriram o responsável, que se encontrava dentro do avião, que era um garoto. Houve vozes. Houve vozes. O Pix do Tip.ai tá funcionando. Agora o do Live Pix não tá aparecendo na tela. Oxi. Espanhol de 18 anos. Um avião que estava indo para a Rússia estava indo para seu destino, até que de repente se depararam no meio do caminho com 3 tornados no meio do mar. Mas com muita cautela e maestria do piloto, nada aconteceu. Só que muita maestria mesmo, porque os pilotos tiveram que fazer várias manobras arriscadas para conseguir passar pelos 3 tornados sem ser afetado de alguma forma. Mas o que mais aconteceu foi dos passageiros passar mal por conta das manobras, e também o desespero, em achar que todos que se encontravam ali iriam morrer. Em um voo daqui do Brasil para os Estados Unidos, uma tarântula entrou dentro do avião, e um dos passageiros viu a aranha em sua janela. Até que então, um outro passageiro decidiu capturar a aranha e colocar ela em um pote, até que o avião chegasse ao seu destino e assim a aranha fosse solta na natureza. Mas durante o voo, foi um mini pânico, com várias pessoas aterrorizadas com o tamanho da aranha. Em um voo na Rússia, especificamente no dia 27 de novembro de 2019, um homem chamado de Lucas, embora seja difícil de acreditar, ficou preso no banheiro. E não foi por pouco tempo não, já que o homem tinha ficado mais de 5 horas preso ou entalado no banheiro, até que os comissários de bordo ouviram o homem e decidiram ajudar ele. Depois disso, ele disse que iria denunciar quem tirou a foto durante o tempo que ele estava preso no banheiro, porque foi por meio dessa foto que se tornou seu caso conhecido. Esse evento inusitado ocorreu em meados de 2021, em que um homem chamado Alex pegou um voo para Singapura. O que ele não sabia é que absolutamente ninguém iria viajar para Singapura nesse mesmo dia. Ele se sentou em qualquer assento, já que todos se encontravam vazios. A princípio ele até achou que era por conta da quarentena, já que ninguém queria viajar de avião nessa época. Então sim, Alex conseguiu um avião particular, mesmo que de forma não intencional. Nossa, cara, tá travado meu OBS, tô tentando consertar. Há uma lenda urbana de um suposto avião amaldiçoado que foi adquirido pela Stirling Airlines, uma companhia aérea da Dinamarca, que, segundo alguns relatos, ocorreu múltiplos homicídios dentro desse avião, chegando ao ponto de muitos pilotos e funcionários de limpeza da companhia se recusarem a entrar nele, devido aos eventos paranormais que aconteceram. Tudo aconteceu em um voo de Nova York para Madrid, na Espanha. E tudo estava bem sossegado como de costume. Como o voo era de noite, as pessoas foram dormir. E nisso, algumas aeromoças foram na direção de um homem que se encontrava um pouco doente e com falta de ar. Levaram então esse homem para a primeira classe para que ele pudesse ser analisado por um médico. Até então estava tudo certo com o cupom. Valeu, Sakuda Cupom. Eu que agradeço, muito obrigada. Umas horas, aquele homem decidiu descansar em seu assento. Quando o voo chegou ao destino, por coincidência, o homem acabou morrendo no mesmo instante que o avião pousou, sendo praticamente sincronizado, como se o avião tivesse chegado ao destino e, no caso, o destino do homem tivesse chegado ao fim também. Bem bizarro de se pensar. Raul Horácio foi um homem que em 1978 viajou por mais de 50 países sem pagar por nenhuma passagem. Tudo isso porque ele era um hacker e conseguia falsificar bilhetes com uma certa facilidade. Ele tinha até mesmo uma máquina específica para isso, e nessa máquina a única coisa que ele precisava era de um bilhete de avião comprado. Com isso ele conseguia modificar e reescrever o nome de quem era o proprietário desse bilhete. Mas, felizmente, depois de um tempo o homem foi descoberto. Tudo por conta de um erro de falsificação que ocorreu durante a impressão de um bilhete, que foi possível ver a falsificação emotes e assim acabou sendo distribuídos, preso. hein? Esse incidente ocorreu em um voo de Moscou, no qual o piloto do avião sofreu um ataque cardíaco, enquanto o avião se encontrava a mais de 10 mil metros de altura. De forma imediata, esse piloto, que acabou falecendo no caminho, teve que ser substituído pelos copilotos que se encontravam na cabine. Por conta disso, felizmente os homens conseguiram estabilizar o avião com sucesso, porém foi necessário realizar uma aterrissagem de emergência, para tentar de alguma forma salvar o piloto e levar para algum hospital. Mas infelizmente era tarde demais e o homem acabou morrendo. Nossa. No Google Maps, especificamente na floresta tropical do norte de Queensland, na Austrália, foi encontrado algo bastante intrigante. Foi encontrado um avião ao qual parecia ter sofrido um acidente, e era possível encontrar ele no meio da floresta.
Isso fez com que muitas pessoas criassem teorias de que era um voo que tinha desaparecido por muitos anos, que seguiu essa mesma rota, e por algum motivo nunca foi encontrado. Ao mesmo tempo, a própria polícia que ficava próximo da imagem captada foi averiguar o local, e não foi possível encontrar nenhum avião. Outras especulações são de que foi um erro durante a projeção do satélite no próprio site da Google, inserindo um avião que pode ter passado em algum momento ali naquela região, mas ficou na imagem padrão de mostrar aquela região no satélite, com o suposto avião aparecendo. É meio complicado de explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Não entendi. A British Airways é a empresa que acabou se metendo em grande problema, enviando os passageiros do seu avião para um país errado, incluindo um voo que teria que aterrissar na Alemanha, e acabou aterrissando na capital da Escócia. Um erro bem grotesco, que fez com que muitos dos passageiros ficassem extremamente revoltados. Dias depois do que aconteceu, a empresa saiu para se desculpar com todos os seus clientes. Uau. Era um voo convencional como qualquer outro, até que na metade do trajeto o piloto ficou inconsciente devido a uma parada cardíaca que ele teve. Um dos passageiros que se encontrava no avião se deu conta do que tinha acontecido e foi então correndo para a cabine de controle do avião. E decidiu falar com a sede do aeroporto, que se comunicava constantemente com o piloto. O homem que se encontrava desesperado disse que simplesmente não fazia ideia de quais eram as funções daqueles botões do avião. Porém, graças a esse comunicador que tinha na cabine, ele foi recebendo várias instruções. Mantendo a calma, o homem conseguiu baixar o avião com sucesso e sem nenhum ferido. Simplesmente meio que um herói, né? Nesse caso, duas senhoras alemãs, uma de 41 e outra de 46, decidiram embarcar em um avião no aeroporto de Liverpool. As senhoras queriam voltar para Berlim e juntos estavam levando um parente da família na cadeira de rodas. E estava tudo bem, exceto por uma coisa, que esse homem que estava na cadeira de rodas, na verdade estava morto. Uma das senhoras tinha colocado óculos escuros no homem, e também era um idoso, para assim passar completamente despercebido. E seu plano era devolver ele para a Alemanha. Não tem um motivo específico do porquê essas mulheres queriam fazer isso, mas o fato é que o plano da mulher não funcionou muito bem, já que foram descobertas e acabaram presas pela polícia. E a única desculpa que as mulheres... Pô, Seven, perdeu, teve emotezinho de novo. Conseguiram arranjar foi que acharam que o homem estava dormindo, mas não cola nem um pouco, né? O avistamento do míssil ocorreu na Inglaterra, no dia 21 de abril de 1991. Tudo começou quando um voo comercial da empresa Alitalia estava voando sobre o céu com destino ao aeroporto de Londres. No momento, os pilotos que se encontravam na cabine do avião conseguiram ver no céu uma espécie de cápsula brilhante. Tudo isso bem próximo deles, mas logo se ligaram que parecia muito com o míssil. Aquele objeto perseguiu o avião por vários minutos. Apareceu em grande velocidade, e não há muitas pessoas para comprovar esse avistamento, porém um homem e um menino de 14 anos que se encontravam naquele avião também conseguiram avistar esse estranho objeto, na qual às vezes ia até o lado das asas do avião onde eles estavam sentados. E a realidade é que nunca se soube de fato o que foi esse objeto, se era um míssil ou um OVNI, justamente por conta da velocidade que esse objeto desapareceu, né? Parecendo ser algo que não pertence ao nosso planeta. O caso do voo 800 da World Airlines era um avião americano com destino a Paris que durante sua decolagem explodiu sem motivo algum. E segundo algumas testemunhas que se encontravam fora do avião, relataram ver uma estranha luz que brilhou no céu durante a queda. Algumas teorias tentaram dizer que era um suposto míssil, fruto de um atentado, ou algumas suposições bem surreais, como um ataque de OVNI. Em conclusão, né, o avião explodiu deixando mais de 230 mortos e muitos danos por todo o aeroporto. Um incidente ocorreu no dia 13 de outubro de 1972, no qual o voo se encontrava em alta nebulosidade, quando estava se direcionando para Santiago, no Chile. Passando por algumas montanhas, e por conta da neblina, né, o avião acabou colidindo em uma montanha. Por coincidência, a parte que sofreu dano foi a asa do avião, fazendo com que o mesmo caísse no meio da floresta que se encontrava cheio de neve. Das 45 pessoas que estavam na embarcação, apenas 16 conseguiram sobreviver, passando por praticamente 72 dias sob a baixa temperatura, sendo que algumas pessoas tiveram até mesmo que recorrer ao canibalismo das pessoas que estavam, né, ali tinha morrido na queda. Depois desse período, o avião foi encontrado e o restante da tripulação salva. Esse caso foi tão famoso que tem inclusive um filme nomeado como Given, em 1993, que se baseia nesse caso. Que isso, cara? Nossa, cara, essa piada é do nível Bora Bill, mano. Eu não quero perder meu canal, não, cara. Pelo amor de Deus. Algumas teorias da conspiração começaram a surgir em massa para explicar o que supostamente aconteceu no voo 655. Uma delas é que esse avião foi abatido por um míssil de um submarino americano, o qual não se sabe qual era o propósito dos Estados Unidos nos mares orientais. E, bem, né, a dúvida do que acontece permanece um enigma e um caso que não foi resolvido ou esclarecido por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Vamos de Rumble. No voo 2003 da Avianca, o atentado ocorreu.
E tudo isso foi comandado por Pablo Escobar, que em 27 de novembro de 1989, um avião comercial tinha decolado recentemente do aeroporto que se encontrava em Bogotá, rumo a Cali, até que durante o trajeto uma bomba foi detonada em pleno voo. As 110 pessoas que estavam no avião morreram, sem nenhum sobrevivente. E aparentemente o objetivo desse ataque era César Gaviria, qual era o braço direito do Luiz Carlos Galan, um dos concorrentes para a presidência em 1989. Que em comum, os dois tinham o objetivo de capturar o Pablo Escobar. Mas o mesmo não se encontrava no avião justamente pelas constantes ameaças que Pablo estava fazendo nesse meio tempo a César. Então, 110 pessoas foram mortas a troca de nada. Abalo. No dia 25 de outubro de 1999, Penny Stewart, um jogador de golfe profissional, partiu em seu avião particular. Junto o nome do cara é Pênis? Como assim, cara? Mortas a troca de nada. No dia 25 de outubro de 1999, Penny Stewart... O cara do nome é Pênis, pô. Pênis. Um jogador de golfe profissional partiu em seu avião particular, junto com 3 companheiros e 2 pilotos, rumo a Texas para jogar um torneio de golfe. E o que aconteceu foi um descuido por parte dos pilotos, porque eles subiram a mais de 45 mil pés de altura, pairando em torno da altura permitida, que era 10 mil pés. Como que... Pés? Por que tem o nome de pés, será? Tipo, é medida por pés? Tipo, um pé em cima do outro, no caso? Porque, tipo, polegada é o polegar, né, cara? Tipo, polegada é porque é a mediçãozinha do polegar. E o pé é por causa do pé. É a mesma lógica. Frescura de americano. Pelos pés mesmo. God pés. Isso todos... Peraí, mas como que... Porque o pé tem vários tamanhos, pô. O meu pé tem 34... Eu calço 34. Aí vai lá uma pessoa do pézão de 44. Qual é o pé certo pra medir? Um pé 30 centímetros. Entendi. Passageiros acabaram falecendo por conta de despressurização, ou em outras palavras, falta de oxigênio. Depois do ocorrido, possivelmente todos já se encontravam mortos. Só que o avião ficou por voo automático cerca de 10 horas, até que a gasolina acabou, desabando bem na fronteira do Canadá. Os destroços do avião foram encontrados em uma área de Dakota, que felizmente não era habitada por ninguém. Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Vídeo. O pé do tamanho do rei Henrique da Inglaterra. Ué, como você sabe o pé do rei do Henrique?